A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 18, e versículo de número 10 ao 15, que vai nos dizer assim: Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Porque se riu Sara dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, o nosso Deus, ele vai lançar palavras na nossa vida que, humanamente falando, são impossíveis de acontecer. Existem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem promessas de Deus na sua história, porém é impossível a palavra de Deus se cumprir. É impossível o que Deus falou acontecer. Você até mesmo pensa: eu acho que Deus errou o endereço. Eu acho que Deus errou o alvo. Eu acho que essa promessa não era para mim. Por quê? Porque tudo é contrário. Quando olhamos para a história de Sara e Abraão, nós vemos, irmãos, que o cenário era totalmente contrário. E eu já digo para você no início desse vídeo: Deus, ele não trabalha com aquilo que é possível. Deus, ele gosta de trabalhar com o que é impossível. Ele gosta de trabalhar, rabaiacandarasto, com aquilo que, humanamente falando, não tem jeito. E aqui estava um cenário onde não tinha jeito de haver uma gestação. Só que o nosso Deus, irmãos, quando ele quer fazer milagres, ele pega o impossível e transforma em vitória, em milagres, em resultados. E foi exatamente isso que Deus fez. O nosso Deus, ele visita a casa de Abraão, juntamente com 2 anjos. E ele traz para Abraão uma palavra. Ele traz para a casa de Abraão uma direção. E ele diz: daqui a 1 ano, Sara dará à luz a um filho. Tinha uma nova direção. Tinha uma palavra liberada. E esta palavra se cumpriria. E essa direção iria acontecer como Deus havia dito. Mas, irmã, não tinha probabilidade da vida de Sara tomar aquela direção, tomar aquele rumo. Da história da casa de Abraão viver aquela novidade de Deus. É como a sua história, minha irmã. É como a sua história, meu irmão. Você diz: não tem como esse marido se converter, né, minha irmã? Não tem como essa esposa se converter, né, meu irmão? Não tem como Deus abrir aquela porta de emprego. Não tem como Deus mudar a minha vida financeira. Não tem como essa saúde ser estabilizada e a cura chegar. E Deus está dizendo para mim: não existe nada, rasto, candarai, é impossível. Deus marcou encontro com você aqui para lhe dizer: ele vai cumprir promessas. O tempo de Deus cumprir promessas está chegando. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, o quão impossível é o seu cenário. Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus é fiel. E ele vai cumprir o que ele te prometeu, mesmo que seja impossível. Abraão já havia ouvido do próprio Deus. Deus já havia falado com Abraão no capítulo de número 17. Que Sara daria à luz ao filho daqui a 1 ano. Capítulo 17 de Gênesis e versículo de número 21. A minha aliança, porém, estabelecerá-ei com Isaque, o qual Sara te dará luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. Então Abraão já sabia o que iria acontecer, mas Sara ainda não havia ouvido do Senhor aquelas palavras. Então Deus visitou a casa de Abraão para confirmar que o milagre estava perto. Deus já vem falando com você que seu milagre está perto.
Deus já vem usando pessoas, situações para falar contigo e te mostrar. A promessa antiga está chegando. Está chegando o tempo do meu cumprimento na tua vida. Está chegando o tempo, rasto candaraia, que eu vou cumprir o que eu te prometi. É um tempo de confirmações, diz o Senhor. Tem pessoas aqui que vão começar a viver confirmações. Deiracancho, rabaia candarabacandoreste candaraia. Por esses dias, assim diz o Senhor, vou eu começar a confirmar que a promessa está chegando. Vou eu começar. Vou começar a confirmar que a promessa está próxima de acontecer. Declare comigo, eu creio que haverá confirmações e a promessa de Deus está às portas na minha vida. Eu creio que haverá confirmações e a promessa de Deus está às portas na minha vida. Deus está prestes, minha irmã. Deus está prestes, meu irmão, a cumprir o que Ele te prometeu. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas eu sei de uma coisa: não vai tardar de acontecer. O Senhor visita a casa de Abraão e confirma a promessa. Certamente voltarei a te daqui a um ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Sara estava ouvindo aquelas palavras. Muitas vezes nós estamos como Sara, ouvindo as palavras de Deus. Até escutando, né? Você bota aí, você escuta os vídeos, você ouve na igreja a palavra de Deus, mas o seu coração está tão cansado. O seu coração está tão frustrado que você diz, eu já não consigo mais acreditar. Eu já não consigo mais crer. Eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus faz. Eu acredito na promessa de Deus na vida de todo mundo, irmão, menos na minha. Eu acredito que o milagre pode acontecer na vida da irmã da igreja, do meu vizinho, do pastor, da missionária, do irmão do trabalho. Mas na minha vida eu não consigo acreditar. E Deus está dizendo para você hoje, eu sou fiel e eu vou cumprir. E vai ser na sua vida. Sara estava ouvindo. Você é uma boa ouvinte. Você é um bom ouvinte. Não perdeu sua fé em Deus, em Jesus Cristo. Você continua crendo no Espírito Santo que Deus ele fala, mas você não tem mais fé na promessa. Você não tem mais fé na palavra. Você não tem mais fé no que Deus falou que faria na sua vida. E eu vim te dizer que a promessa está de pé. Eu vim te dizer que a promessa está em pé. Irmã, são tantos anos, você não sabe o que Deus me prometeu. Realmente eu não sei. Mas o Deus que me usa pela sua infinita misericórdia está falando contigo por intermédio da palavra dele, dizendo a minha promessa, filha minha. A minha promessa, filho meu, ainda está de pé na sua vida. Eu vou cumprir o que eu te falei. Mesmo que seja impossível, minha irmã, não queira entender, será um mistério que Deus vai fazer. Ele não vai deixar você sem a palavra deicandarasto concluída. Ele vai concluir. Ele vai fazer acontecer. Ele vai te dar testemunho para contar e ele diz mais. Diz, minha filha, que não tardará. Ei, Ramão Tchudecai, Nerasto Candaraia. Você observa que aqui foi muito nítido e muito claro. Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, te dará à luz a um filho daqui a um ano. Já tem dia, já tem hora. Abraão, só estou confirmando o que eu já lhe falei. Deus já vem falando contigo, minha irmã. Isso aqui é só mais uma confirmação, meu irmão. Deus já te mostrou que não vai tardar. E você vem achando que é coisa da tua cabeça. E Deus está dizendo, estou confirmando mais uma vez. Irei confirmar mais. Que tem promessas antigas que estão às portas de acontecer. Sabe o que é as portas, irmãos? É muito perto, é próximo. Tem gente que está me ouvindo agora que vai ficar como quem sonha. Tem gente que está me ouvindo agora que vai chorar de alegria. Tem gente que está me ouvindo agora que não vai ter palavras. E tu saberás, o meu Deus é grande. Ele existe, é fiel e ele cumpre o que ele fala. O Senhor está dizendo, não importa quantos anos você aguarda.
Abraão e Sara guardaram cerca de 25 anos. Não haviam perdido a esperança em Deus, a fé no Senhor, mas haviam perdido a esperança, a fé no milagre. Você continua servindo, ferida, frustrado, cansada, cansado. Mas você diz, eu não largo mão do meu Deus. Eu continuo servindo a Ele. Deus está dizendo, me agrado de ti. Eu permiti você passar pelo teste do tempo para ver se o teu amor estava em mim ou na promessa. Ai, de rasto, ei. Rabai de cando, rabaia. Ricai de rasto. De vez em quando Deus ele vai, irmãos, nos provar. Para ver onde está o nosso coração. Para ver se o nosso amor está nele ou está na promessa que ele nos fez. Deus, ele provou a Abraão. Mas o amor de Abraão estava em Deus. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus lhe provou, né, minha irmã? Deus lhe provou, né, meu irmão? Mas ele viu que o seu amor está nele. Hoje você pode dizer, independente de promessa, de milagre, de vitória, eu te adoro por quem o Senhor é e não pelo que o Senhor pode fazer, porque tu és grande. Eu aprendi a te amar independente da Baiacanda de Isaac, independente de filho, independente de promessa, independente de casa, independente de carro, independente de qualquer coisa. Eu amo o Senhor em primeiro lugar. Era isso que Deus queria de você. E ele está dizendo, está preparada. Está preparado para viver a minha promessa. Meu Deus, tem pessoas aqui que vão ficar atônitas, perplexas, como quem sonha. Porque Deus vai surpreender o seu coração. Sara estava cansada, frustrada e ela riu. Não podemos esquecer também que antes de Sara rir, Abraão riu primeiro. No capítulo de número 17, Abraão, ele riu, irmãos. O versículo 17, Gênesis 17 vai nos dizer assim. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Quando Deus fala com Abraão, irmãos, era o portador da promessa. Abraão era o que falava com Deus. Não era Sara que tinha intimidade com Deus. Era Abraão. Deus falava com Abraão. O homem que Deus falava com ele, que Deus era amigo dele, estava rindo da promessa de Deus. Porque não estava acreditando, pois era humanamente falando impossível. Eu estou conversando com homens e mulheres de Deus, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas você está cansada. Você está frustrado. E o Senhor está dizendo, eu sei como está o seu coração. Abraão riu. Hoje você também ri e diz, ai mãe, está tão distante de mim. Isso está tão distante do meu cenário. E Deus está dizendo, quanto mais impossível é aí que eu gosto. Quanto mais improvável, é aí que eu acho. Chegou o tempo, minha filha. Chegou o tempo, meu filho, aonde você está mais frustrada, aonde você está mais cansado, aonde você chegou no seu limite. É agora que eu vou agir, é agora que eu vou mostrar que chegou o meu tempo na tua vida. Declare comigo, eu creio que na frustração Deus me faz viver o melhor tempo dele na minha história. Eu creio que na frustração Deus me faz viver o melhor tempo dele na minha história, nessa frustração que você está vivendo agora, que Deus vai surpreender o seu coração. Você está cansada, você está cansado como Sara, como Abraão, ambos riram, porque não acreditavam mais que Deus poderia mudar a história deles, porque o cenário era improvável. Eles conheciam as impossibilidades na vida deles e assim é na sua vida. Você conhece a impossibilidade na sua vida e você sabe que humanamente falando é impossível. Mas Deus está dizendo, eu vou cumprir. Mas Deus está dizendo, eu vou fazer acontecer. Versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para o Senhor existe algo impossível, irmãos? Não existe nada impossível para Deus. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. O Senhor estava dizendo aqui, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e o milagre já tem dia e hora marcado. Você crê? Que o seu milagre já tem dia e hora marcado? Ai, irmã, mas é impossível. Eu não vim aqui falar sobre a impossibilidade. Eu vim falar sobre o Deus que vai fazer acontecer no meio da impossibilidade.
Eu vim falar de um Deus que não existe nada impossível para ele. Eu vim falar de um Deus que vela sobre a palavra dele para cumprir. Quem fez a promessa a Abraão foi Deus. Abraão e Sara não se ajoelharam para pedir filho. Você vai observar na trajetória, na história do patriarca Abraão, que ele nunca pediu a Deus que Deus o desse um filho de maneira direta. Senhor, eu só te sigo se o Senhor me der um filho. Não, ele não pediu, mas Deus prometeu. Tem pessoas aqui, irmãos, que tem promessa de Deus. Você não pediu, mas Deus te prometeu. E ele está dizendo, eu sou fiel para cumprir. Eu jamais colocaria sonhos, eu jamais colocaria projetos no seu coração que eu não pudesse executar, que eu não pudesse fazer, o que eu não fosse te entregar. Eu não brinco com os seus sentimentos. Teve gente que disse assim, Deus, parece que o Senhor está brincando com os meus sentimentos, com as minhas emoções. E Deus está dizendo, não, eu não brinco com os seus sentimentos, eu não brinco com as suas emoções. Tem o tempo da espera, tem o tempo da preparação, mas eu velo sobre a minha palavra para cumprir na tua vida, diz o Senhor. Declare comigo, o meu Deus é fiel e ele cumpre a palavra dele na minha história. O meu Deus é fiel e ele cumpre a palavra dele na minha história. A fidelidade de Deus, irmãos, ela é extraordinária. Deus não é o homem não que fala e não faz acontecer. Deus não é o homem não que promete e não cumpre. Deus, quando ele fala, ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E ele te trouxe aqui para te dizer, minha promessa, minha palavra, o que eu falei na tua história vai acontecer. E vai acontecer com riqueza de detalhes e não tardará. Declare comigo, eu creio que o milagre de Deus será com riqueza de detalhes na minha vida e não tardará. Eu creio que o milagre de Deus será com riqueza de detalhes na minha vida e não tardará. Se prepare, minha irmã, para segurar o seu Isaac. Se prepare, meu irmão, para segurar o seu Isaac. Isaac, irmãos, não é somente filho aqui que eu estou falando, humanamente falando, não. É o seu milagre. Se prepare para segurar o seu milagre, para glorificar e dizer, Deus promete e cumpre. Para dizer, Deus é fiel, ele não mente, mas ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele diz para você hoje, eu vou cumprir o que eu te prometi. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. E ele diz para você, a minha palavra vai se cumprir com riqueza de detalhes na sua história, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, pelo cumprimento de promessas antigas, porque eu tenho certeza, Pai, que tem pessoas aqui que estão às portas, estão prestes a viverem milagres extraordinários, Senhor. Na tua presença, o nome do Senhor será glorificado na história dele e na história dela, como foi na história de Abraão, na história de Sara. Ambos estavam cansados, mas o Senhor cumpriu a tua boa palavra. O teu filho e a tua filha está cansada, está cansado, mas o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. O Senhor vai surpreender o coração deles e isso não tardará de acontecer. Obrigada, Pai, pelo cumprimento de promessas antigas. Obrigada por ser este Deus que não tarda, que não falha, mas que chega na hora certa e glorifica o teu nome na nossa história. Obrigada, Senhor, pelos resultados que estão chegando, pelos milagres, pelas promessas antigas que estão às portas de se cumprirem. E o teu nome será glorificado na história dos teus filhos de maneira especial. E isso, Senhor, não tardará de acontecer. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera.
Aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. Eu te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Você crê que não vai tardar o seu milagre acontecer? O nosso Deus já tem dia, já tem hora, já tem mês, já tem ano, já está tudo marcado. E Ele diz para você, promessas antigas começarão a se cumprir na sua história. Promessas antigas começarão a acontecer na sua vida. E o nome do Senhor será glorificado na sua história. Se prepare, porque o seu milagre está próximo de acontecer. E Deus alegrará muito o seu coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, este milagre que está perto de acontecer, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Daqui a pouco você vai ter testemunho para contar. Que Deus te abençoe.